Bom dia a todos, né, e a todas que também irão nos ver. Nós estamos iniciando mais uma entrevista aqui pelo Laboratório e Grupo de Pesquisa e Tempo, Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política. E temos a alegria de hoje, aqui na Unifespa, contar com a presença do professor Ilan de Matos, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que na ocasião vem fazer uma conferência para representar um pouco aí os trabalhos também da nossa revista, o periódico Escritas do Tempo, vinculado ao programa de pós-graduação em História aqui da Unifespa. Nessa entrevista também está presente o professor Marcos Vinícius, da nossa faculdade, e o professor Giovanni Cabral, também aqui da faculdade do PPG-IST. E também nos acompanha o nosso bolsista, o Adriano, que faz os trabalhos técnicos de nossas atividades. Então, professor, obrigado pela presença. A entrevista vai ser disponibilizada no site do nosso laboratório, depois da sua devida concordância com os termos de autorização de sua imagem. Nós gostaríamos de começar, professor, pedindo que você narrasse um pouco o seu percurso, onde você fez sua graduação e os motivos que levou a fazer e escolher História como área de atuação profissional. Bom, começar a falar do como eu escolhi História, na verdade eu não escolhi já na graduação. Esses dias eu tenho pensado sobre isso, conversando com meus alunos, e uma das questões que eu acho que eu tenho colocado é que eu escolhi História sem saber que tinha escolhido História. Eu explico. No ensino fundamental e depois no ensino médio, eu sempre falava para minha mãe comprar determinados livros, porque não tinha dinheiro para comprar todos. Então eu pedi para ela comprar um livro. E eu tenho até hoje os livros de História. Eu não sabia, óbvio que eu não tinha essa consciência lá atrás. Essa é uma visão do Ilan do presente, 2019, olhando para o passado. Mas há uma coincidência muito grande nesse sentido de eu escolher os livros de História. E aquilo foi indo. A primeira vestibular que eu fiz foi para Engenharia Elétrica, porque eu sou formado em Eletrotécnica. Conversava com o Marcos hoje, isso funcionou na universidade, inclusive, por conta de um caso lá que nós temos. Não vale a pena contar aqui. E depois eu já trabalhava na eletrotécnica e tudo, e resolvi cursar uma coisa que eu gostava, que era História. Até então, meio sem saber como que a História funcionava, de fato, como que se dava o estudo da História, ao invés de ser o estudo da educação básica da História. Então eu ingressei em 2001, segundo semestre de 2001, na Universidade Gama Filho, universidade privada do Rio de Janeiro, que tinha excelentes professores. Na verdade, metade do corpo docente era da Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e outra metade da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Era uma boa universidade, fechada pelo MEC em 2014, se não me falha a memória, mas que tinha um excelente curso. E lá eu comecei a me interessar bastante por algumas questões ligadas à História. Primeiro por um tema ligado à ideologia burguesa na favela da Maré, um tema que de fato eu nunca levei para frente. E depois, quando eu li um livro que para mim foi um livro divisor de águas, O Diabo é a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza, aquilo ali abriu-se um horizonte. A partir dali eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho até hoje, que é a Inquisição Portuguesa, e sobretudo a ideia da tolerância nesse mundo. Então eu terminei meus estudos, fiz uma monografia de graduação ligada à religiosidade no Pará. Então foi daí que eu comecei a trabalhar o Pará ainda lá na graduação. Depois fiz uma especialização em História Moderna na Universidade Federal Fluminense, onde também trabalhei o Grão-Pará, né, como era chamado na época. Trabalhava as práticas sexuais que vieram à mesa do Inquisidor. E depois eu ingressei na pós-graduação de Estrito Senso. Então, em 2007, eu iniciei o mestrado em História na Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Ronaldo Banfas, trabalhando a visitação de 1763 aqui no Pará, mas que ficou só em Belém, e que dá origem a um livro publicado em 2012, A Última Inquisição, que tem o mesmo nome da dissertação de mestrado.
E depois, em 2009, no mesmo ano que eu defendo o mestrado, eu inicio o doutorado trabalhando os críticos da Inquisição portuguesa. Então, a ideia de uma construção crítica e que a Inquisição ela não era aceita, como sempre se fala, por todas as pessoas daquele seu tempo. Na verdade, existiam pessoas que eram críticas, que não aceitavam e discordavam, dentre populares, com questões menos teológicas, mais cotidianas, a intelectuais como Padre Antônio Vieira, Dom Luiz da Cunha, enfim, como grandes intelectuais do século XVII e XVIII. A partir daí, eu termino o doutorado em 2013 e publico em 2014 o livro que tem também o mesmo nome da tese, A Inquisição Contestada, que, enfim, dou ao público a versão do livro. Então, a minha formação, acho que, se eu posso resumir, é dessa forma. Muito bom. Os professores querem fazer alguma... Acredito que sim. Você trabalha muito com um tema em que, no mesmo contexto, você tem uma boa parcela da sociedade legitimando, né, a atuação dessa instituição, que é o Tribunal Santo Ofício. Ao mesmo tempo, você tem uma parcela também de críticos, não só teólogos, mas também, como você comentou, numa população geral, que questiona a atuação dessa instituição. Como pensar e como refletir sobre contextos históricos em que uma boa parte, e na maioria das vezes a maioria da população, ela legitima a atuação repressiva do Estado ou da Igreja vinculada ao Estado, e ao mesmo tempo a gente tem uma outra parcela também que tenta questionar como refletir sobre essa, nem sempre uma hegemonia, mas ao mesmo tempo a gente tem uma boa parte da população tratando e legitimando essa atuação repressiva. Bom, pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente pode encaminhar, e eu não vou nem entrar na época moderna, para falar mesmo como sua pergunta direciona os dias atuais, eu vou pensar a partir dos dias atuais. A primeira coisa é que não necessariamente a maioria da população ela é a favor. Esse é um dado. Se a gente olha, por exemplo, as próprias eleições últimas, não foi a maioria da população, aliás, nas últimas eleições, não é a maioria da população que elege um presidente, ou elege um discurso, um projeto de país. É a parcela votante da população e a parcela que decide dar o seu voto a alguém. Então, a gente tem que sempre trabalhar com esses números, relativizando todos eles. Eu acho que esse é um ponto que eu... E a outra é que a violência, ela é colocada de forma diferente dependendo da classe social que as pessoas estejam. Então, assim, a classe média, por exemplo, que é a que mais tem voz, na verdade, para ela, a violência ela é sempre algo distante. Algo que acontece episodicamente, algo que não é contínuo. Para a população que mora nas favelas, nas periferias, nos subúrbios, a violência ela é cotidiana. Então eu preciso entender como que a violência ela se coloca dentro dessas na visão dessas pessoas. Então, se eu, por exemplo, eu vou falar das minhas experiências como professor, enfim, que eu acho que é o melhor que eu posso fazer. Quando eu dava aula numa comunidade no Rio chamada Lagartixa, enfim, esse é o nome da comunidade, fica em Acari, uns professores reclamaram muito que alguns alunos cotidianamente, na verdade um certo aluno cotidianamente fazia muita algazarra, ele tocava o terror literalmente, e foram procurar qual é a autoridade possível para conter esse aluno. Chamaram o traficante. Eu estava na minha sala dando aula, mas eu não sabia da reclamação, e eu não sabia nem que o traficante ia lá. Então um rapaz bateu na minha porta e falou assim: professor, posso falar com a turma? E a minha atitude sempre é: pode. Eu sempre permito que a pessoa fale com a turma. A turma inteira em silêncio, só eu, completamente ignorante na situação, não sabia quem era a pessoa. Então o rapaz entrou, tirou a pistola, colocou em cima da minha mesa e falou: professor, eu quero saber quem está fazendo bagunça aqui. O rapaz em questão descia na cadeira. Você ia vendo ele ia descendo, sumindo da cadeira.
Eu fiquei, obviamente, atônito com medo enorme. E aí, nesse caso, eu sou a classe média que vê o episódio esporádico ali. E a turma era a população como um todo. Então, ele falou assim: professor, fica tranquilo, eu não vou dar, porque eu devia estar olhando para a arma e para ele, enfim, no desespero, né? Não devia controlar isso. Ele pegou uma cadeira e falou assim: eu não vou dar tiro em ninguém, vou dar cadeirada. Eu falei: não, aqui ninguém faz bagunça. Mas qual é a forma de resolver, portanto, aquilo ali? É a violência. A violência é um meio. E dentro de muitos espaços, o traficante é a autoridade. Então ele é uma autoridade, ele fez um discurso completamente social. Se a gente olhar, eu não estou fazendo esse discurso para falar que o traficante é bom ou o traficante é ruim. Claro. Não é essa a minha questão. A questão é como as pessoas reconhecem qual violência é válida e qual violência não é válida. Então, para mim, toda violência não é válida, mas as pessoas que procuraram um traficante, algum tipo de violência pode ser válida. Então, essas medidas são as quais eu tenho que lidar, por exemplo, em sala de aula todos os dias, para tentar pensar, por exemplo, a sua resposta. Agora, se a gente pensa na época moderna, claro, a violência é um fator integrante daquela sociedade. Na nossa, a gente ainda convive com a violência o tempo inteiro, aí não importa qual classe, pelo menos de forma midiática, a gente convive com a violência. Mas ela não é o dado formativo daquela sociedade. Na sociedade da época moderna, a violência e é uma violência simbólica e ritual, em qual a Inquisição ela representava uma luta do bem contra o mal, um bem contra o mal que não está nesse mundo, ele está num outro mundo, só que espelha e a gente tem resultados lógicos a partir desse mundo que nós estamos. Eu não tenho como esgotar a sua pergunta. Eu tenho como elencar alguns pontos, enfim. Professor, quer fazer alguma pergunta? Eu estava aqui pensando, né, dentro desse seu trajetório, né, com esse norte para as pesquisas com a Inquisição, com religiosidade, né? Como é que você atua nos cursos de licenciatura em relação ao ensino de história? Como é que você articula, né, talvez a ciência documental, né, toda essa temática, né, com esses grupos, esses alunos que estão ali, né, de formação para trabalhar em sala de aula? A pergunta, eu só dei uma vez uma disciplina onde eu trabalhava Inquisição de fato, por incrível que pareça, por mais seja o meu tema de pesquisa e tudo mais. Eu sempre tive muito receio, porque eu acho que eu fui educado na escola, ou na sala dos professores, seja ela do ensino básico ou da graduação, as pessoas, aquele professor só dá aula do seu tema de estudos, eu não sei o que, eu acho que isso, eu estou tentando racionalizar isso, eu não sei, isso tenha feito com que eu não trabalhe tanto a Inquisição. Nunca levei, por exemplo, documentos. Eu falo às vezes, eu tenho uma das aulas de moderna, eu trabalho a questão das reformas e tudo mais, e eu acabo entrando na Inquisição, ou quando vou falar da formação da união de Castela com Aragão e tudo mais, eu acabo falando da Inquisição como sendo um ponto. Mas, por incrível que pareça, eu nunca trabalhei em si a Inquisição, e acho que é um tema importantíssimo, super atual no sentido dessa questão da intolerância que nos rodeia, mas esse é um tema que eu não trabalhei. Porém, acredito que um dos pontos que eu tenho tentado fazer e não tenho conseguido, na verdade, eu sempre brinco que ser professor às vezes é colecionar mais fracassos do que êxitos, embora a gente nunca diga isso. Os fracassos às vezes a gente coloca de lado, mas eu sempre tento expressar, porque a ciência é isso, a ciência é uma série de tentativas. A gente tem uma visão errada com o professor Pardal, de que a ciência, a gente tem uma ideia do nada, aparece uma luzinha e fazemos ciência. Não, é uma série de tentativas das quais você consegue elaborar algum ponto. E um desses pontos é que eu tenho tentado trabalhar, pelo menos, todas as aulas, a gente criar uma espécie de crítica documental. Então, eu trago 1 ou 2 documentos para que a gente possa visualizar. E existem determinados métodos, por exemplo, eu estou dando uma aula agora de os índios antes e durante a colonização. A história dos índios antes e durante a colonização. Então, eu trouxe numa das aulas um registro rupestre,
e dei para eles sem, na verdade, explicar nada. Eu queria que eles primeiro os alunos dessem a visão que eles carregavam sobre aquele tipo. Então era a questão de que era uma obra de arte, que a arte vinha. Depois eu dava os outros elementos. Por fim, eu dava a aula e eu não cheguei a terminar a atividade, mas o último ponto seria como a gente poderia trabalhar essa registro rupestre com os alunos. Então, esse é um ponto do que eu tenho tentado fazer com que os meus cursos sejam dessa forma. Ou seja, que eu tenha a parte teórica, que eu tenha a parte onde é que o aluno se sinta ignorante. Eu não acho isso ruim, no sentido de que a ignorância, o sei que nada sei, Sócrates é exatamente isso. Se eu assumo a ignorância, eu me abro para poder conhecer o mundo. Aquilo que diz o Vinícius, né? Vinícius de Moraes, aquele que de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Aquele que de dentro de si não sai, vai viver com seus preconceitos todos. Então, essa é uma tentativa, não exitosa ainda, mas eu espero chegar lá, de tentar fazer com que a prática de docente, a prática dentro do curso, ela tenha dois vieses. O primeiro, no sentido acadêmico, da produção de trabalho com fonte, e o segundo, da licenciatura, da educação, ou seja, que aquele conhecimento que é dado na universidade sirva para que ele consiga fazer um outro tipo de aula quando estiver lá na frente do ensino básico. Então, só que isso, como eu falei, é mais uma esperança, um objetivo do que uma prática cotidiana que eu ainda não consegui ter os melhores resultados. Não sei se um dia terei. Ilan, eu queria aproveitar ainda um pouco essa tua linha de raciocínio para explorar algumas questões dessa temática que o professor Giovanni colocou e também um pouco a partir da tua fala. Que você recuperasse um pouco quando foi que você iniciou sua docência. Acho que isso é importante para a gente ter um pouco alguns elementos de pensar na complexidade que envolve a nossa profissão, o nosso trabalho, no que diz respeito a formar professores. E isso vai diretamente ao encontro de um debate que tem crescido, apesar de tardiamente, mas como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Que diz respeito à problematização do ensino de história. É um desafio para a ciência histórica que se constituiu negando o seu ensino, né? Achando que a ciência poderia por si só apenas se legitimar pela dimensão da pesquisa acadêmica, e que nós enfrentamos, quando eu falo nós, me refiro a nós que atuamos em um curso de formação de professor, em uma licenciatura, né, nos colocando aí desafios os mais diversos e inusitados. Então, como que tu percebes essa questão a partir de tua experiência, de quando tu começaste a tua docência, né, a partir do momento que você começou a docência num curso de licenciatura, como que você percebe essas questões no que diz respeito aos desafios de formar um professor? Para depois a gente ampliar um pouco algumas questões. Eu acho que aí isso entra também no que eu falei um pouco antes. Eu tenho 15 anos de docência. Comecei a dar aula em fevereiro de 2004, ainda quando fazia graduação. E foram mais de 10 anos no ensino educação básica? Na educação básica. Mais de 10 anos. Desde 2006 eu dou aula no ensino superior, no curso de pedagogia. Já não dou mais, fiz há algum tempo. Mas acho que essa formação minha ligada ao ensino básico que me traz na maior parte das vezes, esse tipo de preocupação com os alunos. Eu sempre falo, é a partir daí que eu me formo professor. Foi no ensino básico que eu aprendi a ser professor e comecei a dar as minhas primeiras ideias do que um professor precisava, no caso, eu mesmo. Então, depois eu dou aula no curso de pedagogia, então trabalho com professores também. Eu dava aula de história da educação ou de fundamentos filosóficos da educação. Então, eu sempre dizia que 2 pontos eram fundamentais para um professor. Não era decorar todas as teorias, os 6.000 anos de história da educação, ou todos os fundamentos da filosofia que embasam a educação, mas eu saber qual eu devo aplicar. Porque não adianta eu aplicar o último, como algumas pessoas fazem. Esse aqui acabou de ser lançado, então esse é o melhor. Não é isso.
O método tradicional ele ensina. Tanto ensina que nós 4 estamos aqui. Provavelmente nós 4 aprendemos no método tradicional. Só que ele ensina até um certo ponto. A pergunta que eu sempre faço, e eu falava isso nas minhas aulas de pedagogia sempre, que aluno eu quero formar? Se eu quero um aluno que saiba dividir 4 por 2, beleza, o ensino tradicional ele é muito eficiente. Agora, se eu quero um aluno que, além dessa divisão matemática, ele tem que se questionar por que a divisão das riquezas do mundo ela também não é colocada, estendida a todos, esse tipo de educação tradicional não me coloca, não me realiza. Então, eu preciso avançar para um outro ponto. Então, acho que esse é um dos pontos dos quais é o grande desafio, porque teorias, a gente tem uma série de teorias. E essas teorias elas são muito úteis, mas elas são úteis dependendo do tipo de sala de aula que eu tenho. Eu vou dar um exemplo com a 5ª série, ou 6º ano, como se diz hoje, né? Que era a 5ª série. Eu dando aula, nunca tinha dado aula para o 6º ano, então para mim foi um desafio muito grande, eram 63 alunos, e eu tinha que trabalhar questões completamente abstratas, tempo histórico. Mas você está falando tempo histórico com crianças muito pequenas. Dificílimo. Então, assim, eu fiz com eles um laboratório. Fracassei na maior parte das vezes, confesso. Mas o primeiro eu trabalhava uma questão mais lúdica, depois trabalhava o construtivismo, depois trabalhava o método tradicional. Eu trabalhei cada bimestre um tipo de método para ver qual que eu conseguia me encaixar melhor. Então, uma dessas aulas foi uma oficina sobre tempo histórico. A primeira parte muito bacana, eu pedia para todos fecharem o olho em roda e pensarem 1 minuto. Os mais agitados, em 20 segundos, já abriu o olho. Eu falei assim, não fala nada não. Aí eles compraram a brincadeira e ficaram ali. Os mais devagar, com 1 minuto, praticamente, abriu um olho. Então eu falei assim, olha como é que a percepção do tempo é diferente para cada um de nós. Cada um de nós temos, a partir da nossa vivência, uma percepção diferente do tempo. Quando a gente faz coisas legais, o tempo passa mais rápido. Quando a gente faz coisas chatas, o tempo... E falando isso, depois montei para eles fazerem... Eles tinham trazido sal e 2 garrafas PET para a gente fazer uma ampulheta. Ora, eu tinha 6 alunos mais aplicados comigo, ali tentando montar, na minha completa ignorância, a garrafa PET estava com água, então o sal não ia descer de jeito nenhum. Então tinha enquanto eu tinha praticamente 57 alunos, com quase 1 quilo de sal e 2 garrafas PET. A escola virou um mar morto. Porque assim, era sal para todo lugar. Os alunos vinham assim, professor, cheio de sal no dedo, sal no olho. Enfim, foi um inferno. Mas as melhores intenções, se você ler lá na descrição do livro, enfim, de um livro de oficina de histórias, aquela atividade era perfeita. Mas toda a perfeição ela depende da aplicabilidade e da relação que é estabelecida com 63 alunos no 6º ano. Então, assim, numa aula pela manhã. Numa aula, acho que era até a tarde, era depois do almoço, enfim, era cansado, querendo dormir. Era assim. Então, eu conto esses casos, hoje menos, né? Porque, enfim, como eu dou aula de história moderna, então eu acabo não entrando tanto, devia entrar mais, mas não entro tanto na parte do ensino, da minha experiência conversando com eles. Mas eu contava muito nos cursos de pedagogia, porque era uma forma de que eles pudessem se ver realizados também na tentativa. Porque a docência é tentativa também. É a gente tentar fazer algo diferente, embasado numa teoria, mas que para chegar àquele aluno que eu desejo. Então, eu sei que eu não respondi, não fui pro lado da licenciatura que você tinha feito a pergunta, mas é porque a partir disso, são essas experiências, essas leituras. Eu lia muito pedagogia para poder embasar o que eu estava fazendo, para poder, que me levaram quase sempre a discutir educação na graduação, seja na pedagogia, na história, ou alguns outros cursos que eu trabalhei na vida. Mas era sempre essa base que é aquilo que é uma palavra que eu não gosto que a pedagogia usa, o chão da escola. Também. Eu não gosto disso porque o chão da escola é sujo. O chão da escola não é isso. A ideia dessa materialidade do chão, ela não é boa.
Assim como também a abstração do pensamento, ou seja, só o pensar, também acho que não é a relação desses dois que é o ponto fundamental acho que da docência. E é esse o ponto que eu acho que é o mais difícil de a gente conseguir. Qual é o ponto da aula? Mas é sempre a pergunta: que aluno eu desejo formar? Eu acho que é essa que é para mim que norteia tudo isso. Seguindo a linha do professor Irinaldo, trazendo para a sua docência na graduação, quais têm sido os seus principais desafios em tentar encontrar essa relação entre uma abstração, entre uma teoria e entre esse chão da escola? Na docência superior, o maior desafio é fazer com que os alunos leiam texto. Acho que esse é o maior desafio, mas é o desafio de todos os acho que todos nós. Seja aqui no Pará, em Marabá, seja o nosso estudante que está nos auxiliando aqui está ali com expressões faciais e deu um sorriso e deu um sorriso honesto de que há uma verdade nisso. E porque ler o texto não significa dizer que eu sou Caxias ou que vocês são Caxias, todos nós professores, que a gente quer que cobre o texto e tudo mais. Não, é porque a gente não fala do nada. Eu não falo porque eu resolvi falar. Até às vezes parece que assim, eu estou tendo ideias na hora e vou falando. Não é isso. A gente fala porque a gente tem uma teoria atrás, a gente leu e a gente precisa que eles também tenham essa teoria para falar, que eles tenham esse embasamento, seja teórico, metodológico, conceitual, histórico, procedimental, enfim, o que seja, mas precisa ter isso. E é a formação. Ninguém se forma só olhando para o nada. Ninguém se forma. Então acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que é o ponto basilar, na verdade. E eu já disse isso para os meus estudantes: não adianta a gente reclamar do MEC, não adianta a gente reclamar do governo federal, não adianta a gente fazer isso tudo se a parte inicial da nossa base a gente não faz. Porque a melhor resposta que todos nós, alunos e professores, mas sobretudo alunos, podemos dar à sociedade é tendo uma boa formação. Porque essa boa formação vai me garantir ser o melhor profissional. E ao ser o melhor profissional, eu vou formar melhores pessoas. E ao fazer isso, eu contribuo. Pode ser meio utópico, sonhador, mas eu acredito de fato nisso. Então, essa é uma dificuldade, mas isso tem que ter uma conscientização muito grande. E aí eu volto para o meu passado e eu digo que essa conscientização não tinha no primeiro, no segundo, no terceiro, até o quarto período. Eu nunca me obriguei a ler textos, nunca fiquei assim, eu tenho que ler desesperadamente. Lia um ou outro para fazer a prova, era um aluno mediano. Foi só no momento que eu percebi, falei assim, olha, onde eu quero chegar? Eu quero me formar em história, mas eu vou fazer o quê? Primeiro que pelo menos, eu digo que a sala de aula me curou bastante, muito tímido, não tinha muita coragem de perguntar para as pessoas na rua, que horas tem? Nem isso fazia. Preferia muitas vezes pegar um ônibus errado que perguntar a alguém. Era muito tímido. E a sala de aula era aquele negócio, assim, eu estava com 50 pessoas, eu tinha que falar com elas. E a sala de aula me ajudou muito comigo mesmo. E aí exatamente, mais ou menos nesse período, eu comecei a falar assim, olha, eu não sabia o que era mestrado, não sabia o que era doutorado. Essas eram umas coisas, doutorado para mim era só quem fazia direito, quem fazia medicina. Eu não tinha isso no meu horizonte. Uhum. Quando eu percebi que, olha, se eu quero ser um bom profissional, se eu quero ter um bom salário, eu preciso fazer isso, então eu tenho que estudar. Então, eu acho que assim, para mim, foi o quinto período, foi um divisor de águas. E claro, a participação sobretudo de um docente, que foi meu orientador e eu considerei durante boa parte da minha vida como pai, hoje ele falecido, o professor Paulo Cavalcante, da Unirio. Ele faleceu há 2 anos e a presença dele, as palavras dele, o quanto ele representou ali para mim, me explicando alguns desses caminhos, dos 10 caminhos, como ele também gostava de dizer, foram fundamental para que eu formasse uma consciência. Mas como diz o Paulo Freire, o outro Paulo, também que me ajudou bastante a me formar,
não, a consciência não se dá na teoria, ela só se dá na prática. Então é preciso, não adianta, um discurso ele é bonito, a gente pode sair daqui muito feliz, muito excitado com um determinado discurso, mas passa em 2 dias. É só a prática que conscientiza. E esse é um ponto da qual eu vejo que uma parte dos alunos deixa cada vez mais distante a sua própria formação, o colocar para dentro para que eu possa colocar para fora, porque senão não tenho. O que eu tenho é o discurso de autoridade, o que eu tenho é o discurso da vitimização. E eu digo da vitimização, não o discurso da vítima. O discurso da vítima ele existe e ele é fundamental. O problema é o discurso da vitimização consigo mesmo, porque eu tenho um desafio comigo mesmo. O desafio não é com o outro, o desafio é comigo. Embora eu só me altere, como diz lá os gregos, o alter vem da palavra outro, eu só me altere no outro. Mas eu preciso, eu mesmo, sair desse ponto. Então acho que todos eles acabam se... Eu sei que eu coloquei eles todos em relação ao texto, mas isso é um ponto fundamental, porque ele quer dizer não só o texto, ele quer dizer todo o restante que está ali em volta. E aí as pessoas se preocupam só com a nota. Quanto eu tirei? Quanto você tirou não necessariamente importa, porque essa nota é aquilo, é a nota. A questão é, você se sente feliz com aquilo que você está fazendo? Você está bem com essa nota, esse não ler, essa não formação, ou essa formação que você está tendo? Acho que essa é a verdadeira resposta. A nota é só um ponto, é só uma coisinha que está ali. Enfim. Prila, ainda nessa linha de raciocínio, e aproveitando um pouco o seu ingresso no ensino superior, bom, pelo que tu falaste, eu acho que todos nós, professores, em alguma perspectiva, temos em nosso percurso um professor que marca, né? Enquanto tu falavas, eu me lembrava de um projeto de pesquisa da professora Ana Maria Monteiro, lá do Rio de Janeiro, uma grande referência nos estudos sobre ensino e formação docente, sobre professores marcantes, né? Ela e o grupo de pesquisa que ela trabalha, entrevistando professores que tiveram em sua trajetória outros docentes que incidiram em alguma medida na escolha, enfim, né? E como que isso de realmente, assim, as pesquisas mostram, e as nossas experiências, não só nossa aqui, mas de muitas outras pessoas, como que a presença de um docente acaba sendo muito incisiva, né, para algumas escolhas. No meu caso específico também teve muito a ver com 12 professores que eu tive no final do ensino médio. E aí, nessa perspectiva, eu queria discutir com você, que você narrasse um pouco para a gente, com a tua chegada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como que você percebe essa preocupação com a formação dos futuros professores? Porque esse é um problema, no melhor e no pior sentido da expressão, que todas as universidades no Brasil enfrentam. Apesar de termos um discurso que temos que priorizar a formação, temos que priorizar o ensino e tantas outras coisas, quando nós vamos para as matrizes curriculares desses cursos, a gente percebe uma configuração completamente eurocêntrica, fundamentada e dividida nos 4 considerados grandes períodos, com perspectivas predominantemente conteudistas, né? E ainda alguns exemplos de algumas grandes universidades, não vou citar o nome aqui, estou falando que isso faz parte do objeto de pesquisa que eu trabalho, que muito tardiamente foi que incorporou as horas obrigatórias para ensino, entendeu? Então, inclusive o curso permanecendo na ilegalidade, se quisermos pensar nessa relação com as normativas federais. Então, lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, como que tu percebeste isso em termos de configuração curricular, em termos de vivência de uma grande universidade responsável pela formação de uma considerável parcela dos professores que estão chegando cotidianamente à sala de aula na educação básica? Vou te responder primeiro pela Rural, depois em relação a mim. Em relação ao Rural, a Rural tem uma importância muito grande, porque ela é uma universidade que ela não está no centro. No centro do Rio, ou pelo menos a área metropolitana do Rio, ela tem excelentes universidades. Tem uma UFRJ,
com 2 programas de pós-graduação, inclusive. A UF, que tem um programa de pós-graduação, um conceito máximo. Você tem a Unirio, na URCA. Você tem a UERJ São Gonçalo, a FFP, Formação de Professores, a UERJ Maracanã. Enfim, você tem uma série de universidades de ponta, trabalhando história, trabalhando docência, trabalhando pesquisa, que tem um papel fundamental nessa região metropolitana. A Rural está fora disso. Ela tem um campus avançado na Nova Iguaçu, que também é Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio, que tem um curso de História, e ela tem, do qual eu dou aula, um curso de Seropédica, que é a unidade central. Essa unidade ela trabalha com uma grande parcela de alunos da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro e da região de Volta Redonda, Resende. Ou seja, ela traz uma formação de ponta para um público que não teria muitas vezes acesso a esse tipo de informação. Então, a Rural ela tem de fato uma importância muito grande, às vezes mais do que muitos de nós reconhecemos. Eu acho que esse é um primeiro ponto que ela tem uma vocação nesse sentido muito grande, pelo menos o ICHS e o IE, que são o Instituto de Ciências Sociais e Humanas e o Instituto de Educação. Há essa questão da licenciatura, há a questão da docência, as relações do PET, as relações da residência, da residência, enfim, todas essas questões elas têm uma aplicabilidade na região, em Seropédica, com as escolas municipais seropédicas muito forte. Então, nossos alunos, eles trabalham oficinas, trabalham conteúdos, eles trabalham nessas escolas, não só como um ponto de formação para esses alunos, mas também de formação docente para eles. Então, isso eu acho que eu tenho muito orgulho de estar nessa universidade. Por outro lado, eu me envolvo muito menos com essas questões. Por mais que eu goste muito da educação, por mais que eu tenha uma bagagem enorme na educação básica e tudo mais, é muito engraçado, porque na Rural, acho que talvez seja a universidade que eu menos trabalhei a questão da licenciatura, a questão do ensino. Eu trabalho muito mais a parte de pesquisa, a gestão, nesses momentos, mas muito mais a parte de pesquisa e do ensino conteudista, necessariamente, trabalhando em História Moderna, por exemplo, mais do que eu talvez pensasse. Aí eu pensaria, se o Ilan de 10 anos estaria de acordo com o Ilan de hoje, talvez não. E aí acho que esse é o ponto, acho que uma tentativa de uma possibilidade de uma virada. Mas eu acho, e aí que essa é uma questão que a gente tem que discutir dentro do próprio curso. Por exemplo, o nosso curso, ele é um curso moldado na ideia clássica de história, ou seja, como você bem falou, a divisão dos 4 tempos. Nós temos 2 antigas, 2 medievais, 2 modernas, 2 contemporâneas, 5 Brasis, enfim, aí você vai... sempre essa configuração. Essa configuração, acredito eu, ela deu conta durante muito tempo, mas eu não sei se hoje ela dá conta. Esse é um ponto, a gente precisa discutir o que é o bacharelado. O que é o bacharelado? O bacharel é só aquele que faz a monografia? Não, ele tem um campo de atuação, a gente precisa pensar nisso. E o campo, por exemplo, de atuação é o próprio vídeo, a formação de vídeos educativos ou de vídeos de pesquisa. Isso é um ponto do bacharelado. Assim como a licenciatura. Não adianta, determinados eixos, determinados temas, eles são muitas vezes pontos, por exemplo, questão do gênero. O gênero é trabalhado em História Moderna em 2 aulas. Eu trabalho o gênero numa aula que tem muitos temas. Na verdade, tem gênero, tem fixaria, tem sexualidade, tem morte. São um monte de temas numa aula, 2 aulas. Então, eu acho que a gente precisa repensar essas questões. Isso é algo urgente que a gente tem debatido nas reuniões, mas que toda a burocracia universitária, o lado inconciliável das agendas cada vez torna mais impossível.
Mas, enfim, eu acho que fica o desafio, que eu acho que é esse o desafio dos nossos tempos. Talvez, desculpa desculpa interromper o raciocínio, é uma conversa, não é quebrar um pouco essa ideia de trevido. Talvez um dos desafios que a gente pode pensar diz respeito justamente à formação dos colegas dos nossos departamentos. Porque tão quanto a burocracia que nos suga, que realmente nos demanda um tempo assim exorbitante, quando se vai falar em mudança de configuração curricular, porque isso passaria necessariamente a repensar os currículos que nós atuamos, é uma guerra, né? Ninguém, claro, sim, pensando de uma forma mais genérica, mas é muito difícil você pensar encontrar pessoas que estão sensíveis a quem é de antiga não vai abrir mão de sua história antiga, de medieval, moderna. Então é um desafio muito grande, né? E cada um querendo defender, né, a sua sardinha, né? Puxando a brasa para a sua sardinha. Então, me parece que tanto quanto esse desafio da burocracia que perpassa é um outro ponto que vai mexer com toda a estrutura de departamento, né, seguir os conselhos, etc. e tal. Acho que também nos falta, enquanto área, enquanto os colegas de atuação também, essa sensibilidade, e eu concordo contigo no sentido de que se esse modelo de formação profissional, eu diria até mais, se esse modelo de ciência serviu até um ponto e serviu que se consolidou e aí estamos, me parece que os tempos que estão vivenciando exigem repensar algumas questões. E que não é fácil porque, como a gente pode esperar que alguns colegas que foram formados nesse modelo tenham sensibilidade para pensar algumas questões, é difícil. Mas essa exigência, né, você está mencionando aí, como você também falou... Fale mais alto, professor, a gente está sem microfone de lapela. Essa questão da exigência também desse campo investigativo, tem também a zona de conforto, né? Daí não querer, né, atuar, se reunir, pensar, rever essas outras possibilidades para poder atuar em sala de aula. Cada um na sua história moderna, né? Cada um está na sua história antiga, então permanece dessa forma. E assim, e vê dificuldades mesmo, né? De manter isso. Falando isso, sim, eu me sinto muito confortável e desconfortável ao mesmo tempo, de dizer que eu também não sei muito o que fazer. Assim, a história moderna não tem fórmulas prontas também, né? É uma reflexão que a gente está passando, claro. Eu almejei fazer história moderna, almejei dar aula de história moderna. Dando aula de história moderna, eu vejo que ela não basta. E aí, só que é o outro ponto. Não adianta constatar, acho que é o primeiro passo. Constatar que aquilo ali, esse tipo de currículo, ele não nos serve mais, é um ponto. Agora, como se despir daquela roupa que nos foi tão boa durante muito tempo e vestir outras roupas? Que outras roupas vestiremos? Será que devemos abandonar toda a noção de história, por mais eurocêntrica que seja? Devemos abandonar a história moderna, a história antiga, a história medieval? Devemos fazer uma história mais no tempo presente? Ou através de eixos, como alguns fazem, o eixo da identidade, o eixo da sexualidade em relação com o gênero, ou enfim, o eixo do mundo do nacional. Enfim, a gente tem... A partir desses eixos a gente vai construir as nossas disciplinas. Ao mesmo tempo em que a nossa carga horária ela é reduzida nas disciplinas, então você tem que lidar com a reformulação desses conteúdos e ainda tenta lidar com o fato de que cada vez mais no ensino básico a disciplina de história ela tem sido deixada de lado, no risco de se tornar uma disciplina optativa, opcional no ensino médio. Então, até que ponto a gente reformula um mercado editorial que enxerga nessa divisão eurocêntrica algo viável, algo palatável para aquele público-alvo que vai consumir, que são os professores do ensino básico e os alunos, principalmente. Então, até que ponto também essas roupas que a gente vai deixar de lado, elas também serão descartadas. Até porque quem está fazendo esse debate e quem se coloca para o diálogo não necessariamente está pleiteando que se termine com a história moderna, que acabe com a história antiga, não é isso, né? Mas repensar até que ponto, como tu falaste, esse modelo de formação profissional ou este modelo de fazer ciência
atende às demandas não só meramente acadêmicas, né? Porque a gente não pode parar para pensar, a gente não pode esquecer que nós estamos formando profissionais cuja maioria, tem uma pesquisa da professora da UFMG, Cláudia Rick, que ela mapeou, foi uma longa pesquisa, mostrando que em torno de 92% dos profissionais que se formam nos cursos de História no Brasil vão ser professor, vão atuar na docência, né? Então, não necessariamente estamos aqui pleiteando que se faça mais história do tempo presente, que abandone história moderna ou medieval, mas como repensar, né, como lidar com uma situação que me parece cada vez mais necessária, cada vez mais urgente. E claro que sim, não temos o segredo, não temos uma fórmula pronta, não é uma receita que encontramos, né, e agora vamos resolver o problema. E justamente nessa leitura, né, eu acredito que isso vai se estender por muitos e muitos anos. Porque não é a questão assim apenas de pensar a mudança em si, né, mas a própria forma, né, como os estados, como as políticas públicas, como o gerenciamento, né, de todo esse campo educacional, ele perpassa em tudo isso. Eu não sei eu fico até pensando que realmente vamos ter essa mudança, porque quando eu falei, inclusive eu estava até refletindo, quando eu falei aqui a zona de conforto, não é que você está parado no tempo não, né? Mas é no sentido de pensar que existe lá, realmente, como você mencionou, tem aqui a história antiga, tem a história moderna 1, 2, 3, tem a história contemporânea, sim, mas como fazer esse diferente? Né? Como pensar esse outro currículo, essa outra grade curricular para poder atender essas novas demandas, né? Ou toda essa inserção de mudanças que está batendo na porta da educação, da sala de aula, do fundamental, do médio, essas reformulações, e que muitas vezes a gente percebe assim em alguns colegas, né, a coisa é como se não estivesse acontecendo nada, né, a sala de aula é aquilo ali, a gente chega, vai falar sobre isso. Bom, então, daí vem como eu posso dizer, o embate mesmo, né, de tudo isso. Eu penso que assim, a constatação de que essa roupa não me serve mais, portanto tirar a roupa que foi muito confortável durante um bom tempo, eu acho que isso é o primeiro passo. De repente, uma parte dessa roupa não está nos servindo, né? Porque a gente não pode esquecer que nós nos formamos com essas roupas. Né? Então... Mas, assim, a gente pode, mesmo dentro da grade, mas grade, eu gosto da expressão grade porque ela é presa, né? A grade é muito significativa. É significativa. A grade, aquela grade curricular, portanto, que nos aprisiona, ela também pode ser uma jaula flexível, para usar um conceito do Ginsburg de cultura. Por que uma jaula flexível? Vou dar um exemplo. Eu dou quase sempre História Moderna 1. Então, a História Moderna 1 vai até praticamente 1640, 48, ou seja, com o Tratado de Westfália, ali acaba. Então, tem 4 temas clássicos que a gente trabalha normalmente. Expansão marítima e comercial, Renascimento, Reforma e a formação dos Estados Nacionais. São esses grandes temas que a gente trabalha em História Moderna. Só que eu posso fazer esse tema cortando o viés eurocêntrico, embora é a Europa que faça a expansão, mas eu posso colocar essa expansão não só em correlação com os outros mundos, mas também pensar que esses outros mundos também estão pensando a expansão europeia e a sua própria expansão em si. Então, essa é uma chave de leitura que tira o eurocentrismo e provoca uma ideia de uma mundialização ou de histórias conectadas. Ou seja, eu pego, por exemplo, eu vou trabalhar a expansão, então eu penso, por que os portugueses, por exemplo, fizeram essa expansão? Mas eu vou fazer isso também a partir de um texto, por exemplo, do Sanjay Subramanian, por isso a importância dos textos, um texto do Sanjay Subramanian que está falando isso, como que os indianos receberam a chegada, porque já existia, parece, e aí, porque senão a questão europeia parece que a Europa inventou o comércio no Oriente, quando esse comércio ele é milenar, quando esse comércio, os mamelucos, os árabes estão fazendo esse comércio com o fundo do Mediterrâneo, e esse comércio circular, tanto que os portugueses chegam e fazem guerra o tempo todo. Estão em guerra com os turcos, eles estão em guerra. Então, uma série de guerras são feitas para tentar estabelecer entre povos. E há
nesse ponto, a gente consegue, a meu ver, mostrar que a Europa é parte da história mundial. Sim. Então, assim como o Renascimento, trabalhar o Renascimento. Porque o Renascimento ele não é só fruto da Itália. Parece que o Renascimento surgiu na Itália, ficou na Itália, os italianos tiveram uma ideia de fazer a perspectiva, a coisa mental, como já chamaram, fazer a perspectiva, e dali não. Tem um texto interessantíssimo do Jack Good, que ele trabalha a ideia de que o Renascimento ele tem uma influência muito forte árabe, uma influência muito forte dos bizantinos, onde ele vai mostrando que grande parte de alguns pontos fundamentais do Renascimento foram feitos através da expansão das cruzadas, então onde tiveram os contatos, ou dessas relações comerciais, e a partir disso esses italianos também começaram a pensar essas outras propostas. Isso não tira da Itália o seu protagonismo. Claro. A Itália, embora a Itália não exista e tudo mais, enfim, como unidade territorial, política territorial nesse momento, mas enfim, não tira o protagonismo da Itália, mas também não coloca uma invenção na cabeça de determinadas pessoas, mostrando que esse mundo está muito mais conectado em relação do que se pensava. Essa é uma tentativa, óbvio, ela é uma maneira de transformar a sagrada, essa jaula, em um espaço mais flexível. Eu vou expandir mais esses horizontes, de modo que eu consiga tentar mostrar para esses alunos que a chave de leitura ela não é a chave europeia, a formação exclusiva europeia, mas ela é feita em relação. Claro. Eu não posso pensar a formação de Portugal, da França, da Inglaterra, da Prússia, do que for, a partir dela mesma. Senão eu estou caindo na história nacionalista. Claro. E quando a gente coloca a crítica a um modelo eurocentrado, a um modelo europeu, não é necessariamente no sentido de negar a importância, negar a influência e negar a sua... Queiramos ou não, nós fomos formados em um modelo de ciência europeu. Nós falávamos isso ontem, né, Vinícius? Porque há uma outra crítica quando se fala em desconstruir o pensamento europeu, que às vezes, de forma muito aligeirada, começa a embarcar em um discurso muito superficial, com a ânsia de simplesmente promover a crítica ao discurso europeu. Não é essa a questão. Tem um autor alemão, Jörg Haiser, que ele faz uma excelente reflexão nesses termos, né? Ele inclusive dizendo que algumas críticas dentro da academia para combater o eurocentrismo têm contribuído em alguma perspectiva para que discursos outros, muito raso, ele não usa esses termos, mas a linha de raciocínio é esse, tem contribuído inclusive para a pulverização de que tudo agora é feito de qualquer forma, entendeu? Então também precisa ter essa sensibilidade e esses cuidados, né? No mundo popular tem uma palavra, um ditado que eu gosto muito: jogar o bebê junto com a água suja. É necessária a crítica, é necessária a constatação, mas só para usar a metáfora da roupa, que ela é muito boa, como você falou, eu posso não usar essa camisa me serviu durante muito tempo, mas eu posso usar uma camisa que ela não necessariamente é o mesmo pano, não necessariamente é o mesmo corte, mas ainda assim é uma camisa. Então, assim, eu posso repensar, eu posso trabalhar isso sem jogar todas as contribuições que foram fundadoras e formadoras da nossa ideia, não só de ciência, sobretudo percebendo que todas as unidades que produzem ciência, elas podem produzir conhecimento. Eu acho que essa descentralização dos centros, você percebendo que outros lugares eles podem produzir e produzem ciência de ótima qualidade. Eu sei que a gente está falando de ciência histórica, mas talvez as ciências mais duras, as áreas mais duras, elas já tenham percebido alguns desses pontos, embora as áreas duras elas trabalham com dinheiro. E quem tem dinheiro são esses grandes, quase sempre esses grandes centros, como Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Bom, Ilan, já nos encaminhando para o final, não sei se os professores fazer então. Eu tenho uma curiosidade aqui, que eu acho que perpassa o campo investigativo, né? Que nós estamos trabalhando com pesquisa, né? Que a gente se apaixona, coisa e tal. Então, diante dessa sua leitura do Santo Ofício, da Inquisição, o que te encanta em trabalhar com isso?
né, e permanecer com essa pesquisa, né, mestrado, doutorado, né? E que continua ainda, né? Que continua. A gente foi o seu laço, evidentemente, né? É o Facebook do mundo acadêmico, né? Então, os teus projetos atuais de pesquisa continuam na linha. Que te encanta? Não tem como falar que a Inquisição me encanta. Não há como falar isso. O que me encanta nisso são as possibilidades que a documentação da Inquisição me traz. Durante muito tempo eu tentei fazer uma auto-reflexão. Por que eu escolhi estudar a Inquisição? Eu não sei. Hoje eu tenho uma resposta. Essa resposta, por ser rápida e fácil, ela provavelmente é falsa. Mas enfim, paciência, é a que eu tenho no momento. Que é a luta pela tolerância contra a intolerância. Essa é a minha resposta mais fácil. Não sei se ela é verdadeira, enfim, mas essa é. Então, o que me encanta nisso e por que eu insisto nesse trato é esse meu compromisso social com a tolerância, de todo tipo, não é só tolerância religiosa, mas de todo tipo. Porque a Inquisição também não trabalha só com a intolerância religiosa, mas com a intolerância em toda a sociedade. E a documentação da Inquisição, eu vou falar isso mais tarde hoje, ela nos permite chegar a como as pessoas paqueravam, como as pessoas construíam suas casas. Por exemplo, tem um caso de uma feiticeira aqui do Pará, Sabina, foi denunciada 5 vezes a Inquisição, nunca formou processo, mas a partir do processo dela, se a gente não quiser estudar religião, a gente pode estudar a construção das casas, porque ela vai falar que a casa do governador era de taipa, ela vai falar que o chão da casa de fulano de tal era de terra, o outro tinha um determinado tipo de piso. Então a gente pode trabalhar cultura material com essa documentação. Há um estudo de uma historiadora portuguesa, a Isabel Dumont Braga, que trabalha com os doceiros. Então ela pegou 40 e poucos doceiros que foram processados pela Inquisição e trabalhou como se faziam doces na época moderna. Ou o trabalho de uma doutoranda de 2 doutorandas, na verdade, uma doutoranda da Unirio, a Paula Túlio, e uma doutoranda da UFMG, a Natália, que trabalham com a questão do contrabando do ouro através da documentação inquisitorial. Então, a Inquisição não está preocupada com o contrabando, mas está preocupada em desarticular as redes que existiam de cristãos novos. E a partir da construção dessas redes, dessa documentação, ela possibilita. Nas minhas pesquisas, hoje, eu trabalho com um livro que foi crítico da Inquisição, chamado Notícias Recônditas, a versão portuguesa, que é de 1720 e 22, Notícias Recônditas do modo de proceder da Inquisição com seus presos. É um livro famosíssimo, então todo mundo que trabalha em Inquisição conhece esse livro, mas que até hoje não houve um estudo direcionado sobre esse livro. Então eu descobri que esse livro foi publicado primeiro na Inglaterra em 1708, depois tiveram diversas edições dele, e a construção desse livro se liga a uma grande discussão europeia da produção da tolerância religiosa. Então a tolerância ela era um valor altamente negativo no século XVI, altamente negativo para trás. Ela passa a ser um valor positivo a partir do século XVII, com as guerras de religião, mas também percebendo no papado, de alguma forma, mas sobretudo na Inquisição, o grande inimigo da tolerância. Então, diversos livros são publicados nesse sentido. A minha ideia é resgatar esses livros, resgatar a discussão que esses livros estão trazendo, para tentar pensar como que essas pessoas se pensavam na época. Claro, com o desdobramento do doutorado, na ideia daqueles que criticavam a Inquisição. Mas essa é, na verdade, a resposta que eu consigo dar. Não sei se é a verdadeira, mas é a que eu consigo dar depois de pensar bastante por que eu escolhi estudar isso. Nem religioso eu sou ateu, então mas por que eu escolhi isso? E eu não faço a crítica fácil. A Inquisição ela é ruim, ponto. A Inquisição é ruim. Não há como defender a Inquisição. Mas eu também não posso, como historiador, sentar no lugar muito fácil de falar assim, a Inquisição é ruim, ponto. Não, eu preciso entender como ela funcionava, por que ela era aceita pela grande maioria, por que ela é criticada por uma parte. Eu preciso entender qual era a função dessa Inquisição no seu próprio tempo. E para fazer isso, nada melhor trabalhar com conflito. Eu sempre brinco com meus alunos assim, o conflito é o melhor lugar para você descobrir alguma coisa. Porque no conflito as pessoas dizem, vai numa reunião de departamento. Né? É uma temática que realmente para nós historiadores fica até assim, é suspeito falar, né?
mas pensar na importância da temática da intolerância e, por extensão, da tolerância nos tempos que vivenciamos é de uma importância enorme, né? Pensando até um pouco na conexão com o ensino, no debate da anacronia controlada. Um historiador faz um excelente debate, né, da importância de estabelecer algumas conexões, né, porque mesmo com todas as singularidades da intolerância que você pesquisa na chamada época moderna, né, não tem como não possibilitar conexões com outras tolerâncias do nosso tempo, levando em consideração... A história é pública, né? A história ela tem que ser pública. Eu acho que o debate da história, se ele não for público, ficar restrito à academia, ele não cumpre a sua função social. Eu acho que a gente tem uma função social enquanto... Eu não vou dizer guardadores da memória, porque eu não quero usar essa expressão, enfim, arcaica e tudo mais, mas a gente mobiliza essa memória coletiva, essa construção depois científica da história, e a gente precisa mobilizar isso publicamente, seja através do ensino, claro, seja através de outros meios. Um dos meios, só para citar, há uma revista chamada, um portal, na verdade, HH Magazine, que é do grupo História e Historiografia. Eu conheci há muito pouco tempo, enfim, estive numa mesa com uma das editoras há pouco tempo e eles fazem muito bem esse debate público, utilizando a partir de determinados ensaios enviados, a partir de podcast, a partir de uma série de novas tecnologias. Você consegue fazer com que esse debate científico, acadêmico da história também possa ainda circula pouco. Sim. Mas assim como uma revista de história da Biblioteca Nacional que tinha um fator muito forte desse debate público da história, acredito que esse tipo de iniciativa, como esse portal da HH Magazine ou outros que virão, eles serão fundamentais para que a gente possa discutir a história no grande público, que isso é fundamental. Sim. E aí esse anacronismo controlado, aí todas essas coisas, porque a gente vive hoje, a gente não vive o passado, a gente não vive no futuro, a gente projeta o futuro, a gente faz planos e tudo mais. Mas a gente vive hoje. Claro. Então a história por si só, no sentido do passado, ela não se basta. Ela precisa ter a sua correlação com hoje. Sem isso, eu nem sei o que eu estou fazendo para a história. Ok. Ilan, para finalizar, para você como um professor que atua no ensino superior, portanto está diretamente lidando com a formação dos professores, qual o principal desafio em formar o professor de história hoje? Eu sei que é uma pergunta extremamente complexa e abrangente. Se você pudesse identificar em uma palavra, em uma frase, ou no que você, qual seria, como que você visualizaria neste nosso tempo de vivência atual, para não falar em tempo presente, ou no tempo presente se quisermos, como você identificaria o principal ou os principais desafios de formar um professor de história hoje? Acho que o professor, aí não necessariamente de história, mas todo professor, ele tem que ter a sensibilidade de olhar para os seus educandos. Afinal de contas, essa é uma função nossa. A gente dá aula, não dá aula para uma câmera, a gente dá aula para alunos que estão aqui. Então, ter essa sensibilidade dessa relação. Eu acho que essa é a principal questão. Por que eu estou dizendo isso? Por que é tão geral a minha resposta nesse sentido? Porque se eu disser que um professor deve estar antenado com as novas tecnologias, ou seja, saber fazer um vídeo no YouTube, botar um podcast, trabalhar com plataformas digitais e tudo mais, eu não vou estar mentindo, é verdade. Mas o professor que está lá no município de Seropédica, ou aqui em Marabá, na escola pública, ele tem esses recursos todos para trabalhar? Quando muito livro didático. Quando muito. Então, se eu falo por outro lado, que o professor deve saber ser crítico do livro didático, trabalhar com diferentes materiais escritos e tudo mais. Quando a realidade do município desse, uma escola pública, às vezes são alunos que não sabem ler. Como trabalhar com isso? Ou, por outro lado, algumas vezes, o professor pode dar uma aula sobre Renascimento, belíssimo, com conteúdo, mas ele nunca foi ao Museu do Louvre, nunca foi ao Museu Britânico, mas seus alunos foram.
Porque ele dá aula para uma escola de elite, onde os alunos todo ano, todo semestre viajam. Então, a sensibilidade é algo fundamental. Eu digo isso porque uma amiga dando aula num colégio do Rio de Janeiro, de alunos, que eram alunos de uma classe muito alta, então ela montou um álbum de figurinhas do Renascimento, por exemplo. Eles traziam as fotos que eles tinham em determinados quadros, imprimiam, os alunos fizeram um álbum de figurinha numa gráfica. Assim, é algo, eu falo isso meio real, porque para a maior parte desses 90 e poucos % que você falou que se formam para serem professores, talvez 5, no máximo, trabalhem nessas escolas. E com fotos que eles fizeram, e era um álbum de figurinhas com lá o 300, 400, 500, dividido, todo bonitinho com as fotos. Ora, a sensibilidade e a formação, porque ser professor é estudar cotidianamente. Aquele professor que se encastela no seu conhecimento pretérito, ele está fadado ao fracasso. Ele vai ser muito bom durante o tempo, porque é a roupa. A roupa é bonita, mas ela vira trapo em determinada hora. Essa metáfora é boa, né? Por isso que eu penso que a educação ela só se dá na prática. Embora a teoria ela seja fundamental, a prática ela provoca a reflexão. Então eu parto dessa teoria, olho meus alunos e faço essa reflexão sobre quais os alunos eu quero formar. E é a partir daí que eu acho que é o grande desafio docente. E eu digo isso não me esquivando de uma resposta, mas de fato porque eu acredito nisso. Acredito que dependendo do público, a minha relação com os educandos ela vai ser completamente diferente. Não vai ser melhor ou vai ser pior. Eu já dando aula no Colégio de Aplicação da UERJ, onde grande parte dos alunos eram filhos de professores, eu tinha alunos que eu estava dando aula sobre reforma. Eu nunca fui à Alemanha, até hoje, enfim, mas na época sobretudo. E estava falando sobre a reforma protestante, e o rapaz já tinha ido ao Wittenberg, tirou foto dos portais e tudo mais. Eu falei, cara, a última meia hora da aula, assim, você vai explicar sobre o Wittenberg com suas fotos. Então, assim, 30 minutos finais, ele estava falando de turismo, na verdade, que ele fez. E aí eu parava algumas partes, explicava ali, mas porque ele tinha mais conhecimento empírico, nesse caso, do que eu, porque eu nunca fui à Alemanha e nunca fui ao Wittenberg. Então, eu acho que eu não estou dizendo isso para me colocar como exemplo, não. Estou falando assim, porque a gente fala também a partir da nossa experiência, e é essa experiência que eu tenho. Então, não é uma resposta, eu tenho certeza disso, mas é mais um desafio do desafio, mas eu acredito de fato nesse desafio, por isso que é a única resposta que eu consigo pensar no momento. Tá ok, a gente agradece a esse momento tão... Uma hora de conversa passou, né? Voando, como a gente fala, né? Eu gostaria que você expressasse que está disponível para publicar na página do nosso laboratório, que vai circular pelas redes também. Importante deixar registrado sua anuência para a gente circular na entrevista. Eu autorizo, recomendo, e mais do que isso, adorei participar dessa entrevista. Muito obrigado. Muito. Muito obrigado. Então, encerramos aqui. Agradeço ao nosso estudante, o Adriano, também a mim, do nosso laboratório. Muito obrigado.